Bem, um prazer estar no segundo vídeo da criação mesmo direto, né? Portanto, este será o 10. E o anterior foi o 9, este será o 10. Creio eu, não tem problema. Na hora de editar o vídeo, então reset fará. Os agradecimentos de costume de praxe, vamos continuar. Sempre vídeo de 30 minutos. Nós dissemos que o problema são as traduções. Vocês só leem as traduções. Com as traduções vocês não chegaram a lugar nenhum. Mas, vamos lá. Vamos continuar lendo ainda as traduções. De Almeida, vamos mais um pouquinho adiante. No Gênesis 2, vamos pegar agora o versículo todo. Esta é a Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Esta é a Gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Almeida. Vamos ver Matos Soares. Tal foi a origem do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez o céu e a terra. Diferente, não é? Vamos ver como é que a tradução de Meir Malamed está. Porque ele dá a tradução. Ele dá inglês de um lado, português de outro, hebraico de um lado, português de outro, e vamos ver a tradução dele, está aqui, né? Aqui em português, ó. Está grifado. Aqui Gênesis 1, mas eu quero Gênesis 2. Está grifado também. Então vamos lá. Estas são as origens dos céus e da terra ao serem criados, no dia de fazer o eterno Deus a terra e o céu. Diferente, né? Pouquinho, mas é. Vamos agora a interlinear. Vou traduzir, tá bom? Então, tá aqui em inglês. Estas são as gerações dos plural, né? Não é a geração, devia ser geração. Dos céus e da terra no seu princípio criados. Ou no seu começo criados. Diferente. Não há coincidência, então, entre nenhuma das 4 Bíblias. 2 em hebraico, 2 em português. Mas podia ser 18. A solução está aqui. No original, Sefer, Torá, Nebiim, Ketubim. A lei, os profetas, a lei, Torá, Nebiim, os profetas, Ketubim, os livros históricos e sapienciais. Aqui está a solução. Vou fazer, eu tenho um roteiro que eu fiz para seguir. Então, segundo o resumo que eu fiz, o relato da criação, Gênesis 2.
é o Adão Cadmon, mas aqui já não é a introdução. Estas são as origens, Gênese em alguns, do céu e da terra quando foram criados, no dia ou quando de serem feitos pelo Senhor Deus a terra e o céu, ou quando o Senhor Deus o criou. Então aqui eu peguei todas as 4 e fiz um parágrafo só. Vamos fazer algumas observações. Origens, Gênese, criação, nós já dissemos que é Toledot. Do céu e da terra. Então, do céu, em hebraico, é Shamaim. Errado, não tem nada a ver com céu. Ó, Maim quer dizer águas. E Shar, que é Shar, quer dizer altas, superiores. Então, minha gente, vocês não vão chegar lá nunca pelas traduções. Ou seja, as águas superiores. Essas são as origens das águas superiores e da terra. Vamos ver como é que está escrito no original. E da substância seca, ou seja, da umidade e da secura, do úmido e do seco. Em alquimia, esses termos são conhecidíssimos. O seco e o úmido. Tem nada a ver, então, com céu e terra. Nada a ver. Então, vocês estão lendo o que não vão entender nunca. E aí, é católico, é por qualquer cristão, né, se não tiver esse conhecimento, vai teimar e dizer que Deus está criando o céu e a terra. Aqui diz, ó, Shar Maim. Maim é plural de Ma. Águas superiores, porque tem Shar. E Erece, a substância seca, que pode ser a terra, porque é uma substância seca, mas pode ser outra coisa. Então, vamos ter que nos desligarmos um pouco das traduções. Quando foram criados, então Toledot, agora vocês já sabem. No dia de serem feitos pelo Senhor Deus, a terra e o céu, ou quando o Senhor Deus os criou. Agora que aparece uma novidade. 2. Criados, em alguns autores, feitos em outros autores. Importante. Então, em alguns autores, criados, diferente de feitos. Então, uma coisa é criar, outra coisa é fazer. Olha só, o texto mistura os dois. As origens do céu e da terra quando foram criados no dia de serem feitos pelo Senhor Deus a terra e o céu. Já sabemos que não tem nada a ver com a terra e o céu. Quando o Senhor Deus os criou, voltou a criar de novamente. Olha a confusão dos diabos. Criar, usado 2 vezes, né? Que os céus foram criados, na verdade, as águas superiores, a substância úmida, e criados 2 vezes, quando o Senhor Deus os criou, e feitos pelo Senhor Deus. Então, vamos fazer agora uma
vamos começar a entender diretamente. Criar, em hebraico, é bara. E feito é Iash. Então, criados, bara. E feitos, Iash. Ora, se são dois verbos diferentes, criar não é fazer. Já dissemos antes. Não. Criar é, vamos dizer assim, tirar de si mesmo. Então, o Criador, na verdade, está em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, que a gente aparece, no princípio Deus criou o céu e a terra. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-eret. As mesmas palavras que aqui, ó. Shamayim, substância úmida, va-eret, e a substância seca. Agora, em Gênesis 1, então nós temos bara. Vamos às traduções? Vamos. Temos que ir devagar. Gênesis 1 inteiro só usa exclusivamente, aqui é Matos Soares, católica. No princípio Deus criou, portanto bara, o céu, a substância úmida, e a terra, a substância seca. Vamos ver em Almeida. Gênesis 1. Almeida, a primeira Bíblia a ser traduzida do hebraico da Septuaginta juntos. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui ele inverteu. Né? Criou Deus os céus e a terra, a substância úmida e a substância seca. Criou, bara. Vamos aproveitar e ver nas Bíblias que estão também em hebraico. Meir Metzlah Malamed. Veja, a série é o poder de criar, mas nós temos que ir devagarzinho, tá? Passo a passo. Gênesis 1. Está aqui escrito Gênesis 1. E aqui está escrito Bereshit. Então, aqui está grande, Bereshit. Já disse a vocês de sobra. Bereshit não é no princípio, é em Reshit. Então, o próprio Meir Metzlah Malamed, aqui embaixo, vai dizer que a Torá chama de Reshit o princípio de tudo. Então, não é só da substância úmida e da substância seca. Ou, pelas palavras, substância seca, traduzida inadequadamente por céus. Desculpa, a substância úmida, inadequadamente dito céu, e a substância úmida, seca, traduzida erroneamente por terra, querem dizer o todo, a criação total. Então, a intenção do autor é dizer que a totalidade da criação, bara, Bereshit bara Elohim, é em Reshit. Reshit aqui é uma pessoa. A Torá diz que em Reshit, princípio de tudo. Por isso que ele é o princípio de tudo,
Então, as Bíblias traduziram por no princípio. Aí ele também. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele usou também no princípio. Mas ele faz uma anotação aqui, faz uma porção de estrelinhas, e aqui diz, na Torá, Reshit é o princípio de tudo. Então, só quem pode usar Bará é aquele que é capaz de fazer tudo. Nós não podemos. Nós não podemos. Vamos ver na interlinear. Se céu e terra, que são erros, na verdade, a substância úmida e a substância seca. Em Reshit, não é no princípio, a não ser que você entenda o princípio como sendo a substância que é o princípio de todas as substâncias, a substância de todas as substâncias. Então vejam, não é assim que o pessoal entende. Entende a palavra princípio como sendo começo, até porque aqui na interlinear está assim, começo. A noção foi 70 que acabaram com tudo. In the beginning, meu Deus, Begin the Beginning era uma música quando eu tinha meus 20 anos. Todo mundo sabe que o verbo begin é começar. No começo, Deus criou os céus e a terra. Já sabemos que é a substância úmida e a substância seca, ou o todo, a totalidade da criação. Mas nós temos aqui Bará, três palavrinhas aqui, ó, Bará, B-R-A. É de lá para cá, viu, minha gente? Bereshit é em Reshit, tá aqui em cima. Em, esse B é a preposição, Reshit, em Reshit. Então não é no princípio, a não ser que você entenda o princípio por o princípio de todas as coisas. O princípio de tudo que existe, ou a substância de todas as substâncias. Bará está aqui. Então, em Reshit, criou Elohim. Aqui, ó, o Deus é escrito Elohim. Agora vai ser importante. Lá vai ser outro Deus. A substância úmida e a substância seca. Então, nos originais, nós vamos encontrar, ali é mais fácil, mas também aqui nós temos a mesma coisa. Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim, Vet Haeretz. Mesma coisa. Não vou repetir. Mesmo que está lá. E o mesmo vai estar na Tanakh, hebraico. Devagar, devagar, devagar. Esse é muito precioso, custou muito caro e todo em hebraico. Ó, em cima, Bereshit. Bereshit, B em Reshit. Mesma coisa. Gênesis 1, Gênesis, caput 1, capítulo 1, Aleph. Então, Bereshit, em Reshit, Bará, criou, Elohim, prestem bem para esse nome. O Deus aqui é Elohim. É Hashamaim, a substância úmida, ou a umidade, Vet Haeretz, e a substância seca, o úmido e o seco. O todo. Tudo que existe. O nome do Deus é Elohim.
Vamos fazer bem claro, então, o nome do Deus que criou, Bará. Já vimos que Bará não é fazer. Já vimos que Shamaim e Eretz não são o céu e a terra, mas a substância úmida e a substância seca, ou o princípio da energia e o princípio da matéria, separados. Então agora nós temos Bará, que é criar, e fazer, que é Yash. Até agora encontramos Bará, que é criar. E o Deus que usa Bará é Elohim. Elohim. Então só quem pode criar, portanto, só quem pode ser o Criador, Bará, é Elohim. Qualquer outro nome não tem esse poder de criar, porque é tirar de si por emanação. É como se eu arrancasse um pedaço da minha carne com as unhas, enfiasse as unhas e tirasse um pedaço da minha carne. É assim. É tirar de si. Bará é tirar de si mesmo. Então, é a essência que tira de si mesma a substância. Só Elohim tem esse poder. Nenhum outro ser. Então, Bará. Mas a palavra Bará vai ser usada, nós vimos ali, né, no nosso texto, nós vimos que eles usam ainda Bará. Por quê? Porque, já dissemos a vocês, o padre imbecil, na Idade Média, que dividiu Gênesis 1 e Gênesis 2, cometeu um erro crasso. Já disse a vocês. Aqui está o Gênesis 1, capítulo 1. E aí, aqui está o Gênesis 2. Gênesis 2, aqui, ó. Capítulo 1. Errado, viu? Só começa no capítulo 4. Por isso é um subtítulo aqui, ó. O idiota deixou essa parte toda de cima, que é o final do capítulo 1. Ele colocou aqui no capítulo 2, ó. Um pedação, ó. 2. Toda essa parte daqui para cima ainda é o capítulo 1. Por isso que tem Bará e tem fazer. Por quê? Porque o Deus que pode Bará, Elohim, ainda está aqui. É do capítulo do Gênesis 1. E já se fala do Deus do Gênesis 2, que vai ser Yahvé, que não pode Bará, vai ter que fazer Yash. Vamos ver. Então, vai aparecer outro Deus com o nome de Yahvé, ou Javé, ou Jeová. Vamos colocar aqui Yahvé. Yahvé é o Deus fazedor. É o que nós vamos fazer. Então, o Deus criador, Elohim, cria e faz. Ele tem o poder das duas coisas. Yahvé só faz. Elohim é a essência. E ele tira de si a substância. Então, ele tanto pode manipular a essência, que é ele próprio, quanto pode manipular a substância, que é o que ele emana de si mesmo. Como a vela emana a luminosidade
né? Ou como a luminária está ali me iluminando. Um lado do rosto está mais claro, o outro está mais escuro. A lâmpada lá do teto está iluminando bastante o livro lá atrás de mim. Então, uma coisa é emanar, outra coisa é fazer. Então, Yahvé não pode emanar. Ele não tem esse poder. Ele não cria por emanação. Ele cria por manipulação, como um oleiro. Sabe o que é oleiro? Não. Uma pessoa que trabalha em barro, como um marceneiro, trabalha madeira. O oleiro trabalha o barro, né? O marceneiro a madeira. Como o escritor escreve uma página, mas a página já está lá. A caneta já está aqui. Então, Yahvé faz. Então, Gênesis 2 está misturado criar e fazer, exatamente porque ainda é um pedaço do Gênesis 1, que o idiota que dividiu em duas partes, deixou uma parte, que era o final do Gênesis 1, onde o Deus que usa Bará ainda aparece. E o Deus que usa Iash vai aparecer. Mas ele também já apareceu no 1. Já disse a vocês em outro vídeo. Yahvé já apareceu no Gênesis 1. Quando Almeida. Vamos ver onde é que Yahvé aparece. No Gênesis 1. Vamos direto ao ponto, tá? Gênesis 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus a luz que era boa, e fez separação entre luz e trevas. Aqui está Yahvé sendo criado. Então, logo no início, primeiro dia da criação. Então, essa luz que está aqui é Yahvé. Primeiro da criação. Mas veja, o primeiro, na verdade, é Reshit, porque aqui não é no princípio, nasce, o princípio aqui é um ser, é o Filho de Deus, Reshit. Elohim é Deus, por isso está com maiúsculo. Então, em seu Filho, Reshit, o Pai, Deus, criou, emanou de si, irradiou o todo, tudo o que existe. Essa é a mensagem do Gênesis 1. E dessa emanação, dentro do Filho, portanto, já estamos agora, já sabemos, Elohim, não temos condição de nem pensar, só sabemos que ele tem inteligência, vontade e memória, e que ele cria por emanação. Mas ele cria Reshit, é o único, primogênito e unigênito da criação, vai dizer o Novo Testamento. Primeiro e único. Então, Elohim só criou Reshit, nada mais. E tudo mais agora, ele vai fazer em Reshit. Isso é importante, estamos indo passo a passo. E nós, portanto, fomos feitos por Yahvé. Então, nós estamos aqui. Então, Elohim faz tudo, primeiro do que tudo, cria o seu filho. Então, aqui não aparece. Os rabinos não queriam que ninguém soubesse isso. Então, colocaram aqui, Bereshit bara Elohim, ou seja, em Reshit, Elohim emanou. Ou seja, Elohim, Deus Pai, emana de si o Filho, que é substância. Ele é essência, substância e existência. O Filho é substância e existência. A Yahvé é substância e existência. Mas veja só, se Elohim cria Reshit,
Reshit cria junto com Elohim e Yavé. Mas aqui está velado, por isso vai ser difícil. No primeiro dia, disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso aqui é Javé. Essa luz aqui, gente, não é o sol, porque Deus vai criar o sol no quinto dia da criação. E Deus disse, haja um luzeiro no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e os colocou no firmamento do céu, para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre luz e treva. Viu que isso era bom. Tarde e manhã, quarto dia. Então, no quarto dia da criação, é que ele vai fazer o sol, a lua, as estrelas, a luz que nós vemos. Então, a luz criada no primeiro dia não é a luz que nós vemos. Não é o sol, não é a terra, não é nenhum elemento que nós possamos ver. Tá? É Yavé. Então, vai aparecer agora a criação de Yavé. Vamos ficar aqui, vai aparecer igual nos outros dois. Então, em Reshit, que é o primogênito da criação e unigênito, Elohim só cria ele. Reshit, não colocamos ele aqui. E Yavé, vamos colocar Reshit então, em algum lugar aqui. Reshit, vou colocar aqui. Reshit, pronto. Elohim só cria Reshit. Os dois juntos vão criar Yavé. No Gênesis 1 é a luz. Pronto, ficamos aqui. Já passamos 2 minutos. Boa visualização. Continuaremos no próximo vídeo. Acho que esse é o 10º. Até a próxima.